Atos capítulo 20, na sequência de nossas mensagens nesse livro. Ainda temos vários capítulos até o final, mas que Deus nos dê graça para tudo isso. Atos capítulo 20, verso 17 a 21. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 21. Paulo vai caminhando para Roma, para o final da sua história, final da sua vida, com mensagens e exemplos tremendos, como esse que nós vamos aprender agora. Atos 20, 17 a 21, a palavra diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, a palavra é tão indispensável e tão perfeita e tão completa. Permita, Senhor, que nem eu, nem aqueles que vão me ouvir, sejamos obstáculos que impeçam a plena propagação desse texto e a plena compreensão dele. Que o Teu Espírito me abençoe e que Ele, ao mesmo tempo, abra o entendimento, os ouvidos, os corações e as mentes, para que entendamos em essência o que estas palavras de Paulo revelam sobre ele, sobre Jesus, e indicam para nós os caminhos que devemos seguir para imitá-los. Fica conosco em nome de Jesus, eu te peço, amém. Eu vou projetar, o Renato, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é tudo sobre servir a Deus. Esse é o tema da mensagem. É tudo sobre servir a Deus. Eu só selecionei alguns versículos onde essa ordem, essa palavra aparece para embasar e dar esse gancho das Escrituras para fortalecer esse tema. Eu já li esse livro aqui 4 vezes. Charles Swindoll. Não sei se você conhece o autor, mas eu já li, gosto muito. Não só esse, mas um outro que ele escreve sobre a graça de Deus. Esse aqui, todo o tema do livro é: eu, um servo? Você está brincando? E eu empresto o tema do livro e 1 ou 2 ilustrações para que a gente possa pensar nesse texto de Atos e chegar à mesma certeza: tudo é sobre servir a Deus. Olha só o primeiro verso, 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha o segundo versículo, Gálatas, passou aí mais de um aí, Gálatas 5:13. Dá para voltar? Se não der, eu vou lendo aqui então. Não tem problema não. Pode deixar isso aí, deixa tranquilo. O segundo versículo que eu anotei, não sei se eu digitei correto, Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem a sua liberdade para servir uns aos outros em amor. Terceiro texto, Marcos 10, 45. Esse aí quebra as nossas pernas. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, versos 25 a 28. Então Jesus reuniu seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, é diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, será servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o último versículo, 1 Pedro 4, verso 10. Deus concedeu um dom a cada um de vocês, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Deus deu a cada um de vocês um dom, pelo menos. E vocês devem usar cada dom que você tem para servir o povo de Deus. E assim a gente vai manifestar essa múltipla e variada graça divina. A questão é, tudo é sobre servir a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi lendo esse livro aqui? Isso há, 40 anos atrás. Não existem celebridades no mundo de Deus. Não existem celebridades no mundo chamado evangélico, no mundo chamado gospel. Aí pode ter muita celebridade, muita figura, muito semideus, muitas pessoas que têm um dom e, entendo esse dom, acham-se superiores aos outros, melhores do que todos. Eu peço a atenção de vocês para uma pequena leitura. Quando Jesus veio à terra e ele disse, a passagem de Atos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. O que será que tinha na cabeça de Jesus? O comentarista, o autor desse livro, tenta extrair, imaginar em algumas frases, e ele diz assim: quando Jesus veio aqui, sabendo que era para servir, ele o fez de forma simples e direta: servir e dar, servir e dar a vida. Ele não veio para ser servido, ele não veio para se colocar debaixo dos holofotes, ele não veio para atrair as luzes num picadeiro, num palco, ele não veio para ser famoso, ele não veio para conquistar a atenção do mundo, nem se tornar conhecido, importante, popular, nem ser um ídolo, nem ser coroado rei. No primeiro século, realmente foi muito grande o número de deuses, famosos, figuras, césares. E olhando para o nosso real momento que a gente vive, você já não percebeu como tem cacique para pouco índio? Tem muito cacique dentro de igrejas, usando igrejas. Irmãos, Paulo já sinalizou isso lá quando escreveu a Timóteo, de que quando uma pessoa usa a piedade para fins de lucro, ele está fazendo algo tremendamente equivocado, porque todo cristão aprende a ser contente com tudo que Deus lhe dá, e ele aprende a viver contente em toda e qualquer situação, e ele aprende a ser doador de si, não só do bolso, mas do fôlego, da capacidade, do tempo. E ele não faz isso para chamar a atenção, para dizer, ou que alguém um dia diga, que camarada fantástico. Sem ele a igreja não sobrevive. Sem ele quem? Eu? Pastor Márcio, pastor Ricardo, os presbíteros, os diáconos, seja lá quem for, a igreja não precisa de nenhum de nós. Agora, um servo faz diferença.
Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para servir de exemplo, de padrão. Paulo entendeu tão bem isso, que ele juntou as duas coisas. Eu tenho que entender o que é servir. Mas quando eu uso esse verbo, servir, e coloco ao Senhor, a coisa muda completamente, de patamar e de autoridade e de dedicação. Porque servir em termos razoáveis, normais, é você trabalhar, ter um patrão, estar sujeito a uma autoridade, ter que cumprir horário, ter que bater ponto, ter que esperar o olerite no final do mês, reclamar como sempre de que ganha muito menos do que merece, do que precisa. Mas servir ao Senhor é muitas vezes estar disposto e pronto até em extremo ponto, em extrema necessidade, lá em cima, a morrer por causa disso. Mas isso é tão longe de nossa realidade que a gente nem imagina que muito depois dos 3 primeiros séculos, que cristãos eram aperitivo de leões, hoje, em vários países, e talvez seja bom você pesquisar, um paizinho chamado Nigéria, a coisa ali está terrível. Cristãos são mortos aleatoriamente, sem problema, sem consciência, sem ninguém para defendê-los. E eles não recuam, nem na China, onde está um mundaréu de gente se convertendo por dia. O governo então está tomando atitudes de repressão das piores, pior que Mao Tse Tung. Aí então vem um homem chamado Paulo, vivendo para a glória de Deus, indo para Roma, sabendo que ele iria ali pregar o Evangelho e era o fim da vida dele. Pois é lá, numa das prisões, pouco antes do fim, que ele vai dizer a frase mais famosa, uma das mais famosas de sua vida: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Agora, o dia da minha libação, do meu sacrifício, está às portas. E eu só espero esse dia para receber a coroa que o Senhor prometeu a dar a mim, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Indo direto ao texto, então, vamos pensar. Quando alguém é teu senhor e você é servo, o que essa pessoa mandar, você tem que fazer. Mas quando é o Senhor, você tem que fazer e bem. Você tem que fazer e contente, você tem que fazer e disposto, você tem que fazer e com um sorriso nos lábios, porque não é possível que o coração tão abençoado por uma bênção chamada vida eterna, salvação, plenitude do Espírito, Bíblia, regra de fé e prática, o nosso coração não consegue destravar todas as trancas que possam liberar um semblante feliz, contente, satisfeito, no culto, na vida, porque tudo que tem no coração, a boca vai falar, e é ele, o coração satisfeito, que aformoseia o rosto, e leva a pessoa a dizer: estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero te servir, seja onde for e como for. Então, o texto é tão impressionante que eu quero que você acompanhe comigo os destaques que eu fiz dele. Guarda o tema na cabeça. É tudo sobre servir ao Senhor. Em primeiro lugar, com a consciência limpa. O verso de número 18, quando ele chega em Mileto, o que ele faz? Ele chama os seus companheiros, seus presbíteros, os que já estavam no exercício do seu ministério em Mileto. E ele chama essa turma toda e ele declara o verso 18 em alto e bom som. Quando ele se encontra com os presbíteros, ele diz isso aqui para eles: vocês bem sabem como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou o camarada é um kamikaze espiritual, um suicida, ou ele é exatamente essa pessoa sincera e transparente que está dizendo: igreja, conselho, junta diaconal, irmãos da orquestra, irmãos do som, irmãos visitantes, vocês sabem como tem sido o meu comportamento, a minha consciência. Paulo diz: olha, se eu tiver que me preocupar com as igrejas, é um peso muito grande, mas é isso que me deixa tranquilo
E eu não estou ligando para os chicotes, eu não estou ligando para as prisões, eu não estou ligando para o quase morte várias vezes. O que mais me pesa é a preocupação que eu tenho em ver, em edificar, em construir um grupo de discípulos conscientes de que é tudo sobre servir. E Paulo declara em Atos: eu sempre mantive a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. É tudo sobre servir a Deus, com a consciência limpa, a ponto de Paulo se expor a controvérsias, se expor a ter alguém lá, mas e aquilo lá, não sei o quê. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos, nós do século 21, há muita degradação, as coisas estão cada vez mais caóticas. Nossa luz tem que estar acesa, nossa luz tem que brilhar, nosso fogo tem que queimar, nossa vida tem que ser uma tocha flamejante no meio de uma geração perversa e corrupta. Nós precisamos ser assim, devemos ser assim, podemos ser assim para servir a Deus. Em primeiro lugar, então, é tudo sobre servir ao Senhor, com a consciência limpa. E isso não tem preço. A segunda coisa, verso 19, é tudo sobre servir ao Senhor. Aí ele tem várias coisas. Primeiro, com humildade. É tudo sobre servir ao Senhor com humildade. Olha o que ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Que coisa linda, irmãos, a gente pensar que Jesus foi assim, sem usar e sem esnobar e sem ostentar a prerrogativa de ser Deus. A Bíblia diz em Filipenses: ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, e depois Deus o exaltou sobremaneira, porque ele foi servo, e colocou tudo debaixo dos seus pés, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Senhor é Ele. Então, é tudo sobre servir a Deus com humildade. A pessoa humilde, ela olha para si e ela não vê importância. Sabe, eu acho que eu nunca disse isso. Se eu tiver dito alguma vez, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas sempre como pastor, a gente tem uma função, é líder e tem que dar respostas e tal, mas já passei perrengues por aí, mas eu nunca cheguei a alguém e disse assim: você sabe com quem você está falando? Primeiro, porque eu já tive em igrejas que tinha camaradas assim do naipe do nosso irmão Rogério. Como é que eu vou chegar num cara desse tamanho e falar assim: você sabe com quem você está falando? E ele vai olhar para mim e falar: fala baixinho, qual é a tua? Eu não sou kamikaze, não sou suicida. Mas veja, quanta prepotência. Eu acredito que eu não fiz isso. Se fiz, Deus é que sabe. Mas quando eu digo que uma pessoa tem que ser humilde, ela tem que olhar para Deus e falar: o Senhor tem todos os direitos absolutos sobre a minha vida. O Senhor se humilhou através de seu Filho para me comprar por um preço. E eu não me pertenço mais, eu sou teu para tudo que o Senhor quiser fazer da minha vida. Humildade é reconhecer que alguém mais poderoso tem direitos absolutos sobre sua agenda, sobre tudo que você tem. E aliás, o que é que você tem e o que é que eu tenho? Deus fala assim: é tudo meu. Só sobrou minha vida, Senhor. Ele fala: você esqueceu que tudo que você tem é meu, até a tua vida? Então, Paulo está deixando para nós um legado. É tudo sobre servir a Deus, com a consciência limpa e com humildade. Humildade, aquela pessoa que realmente tem um espírito de total entrega, e ela se sente devedora do outro. Quando Paulo começa a carta aos Romanos, ele fala: eu sou devedor a gregos, a bárbaros, a judeus, eu sou devedor. Na verdade, qualquer coisa que você vier a fazer para se dedicar e se consagrar a Deus, não é pagamento, não. Você deve a Deus sua vida, então que Ele disponha de você para o melhor, para a glória dEle. E isso não tem limites, irmãos.
E é bonito ver alguém que se doa e que se dedica, mas depois não fica arrastando assim pela igreja, todo, sabe, com a roupa tudo, com as pernas toda trôpega, e falando, como eu servi a Deus essa semana. Essa semana eu orei uma vez por dia, eu li um versículo por dia. Essa semana, antes de tomar café, eu fiz uma oração: Senhor, abençoe esse meu dia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos que ser humildes e dizer: Senhor, eu estou em dívida. Por isso, é tudo sobre servir a Deus, com a consciência em paz, limpa, mas também com humildade. A outra coisa que ele fala, no verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. Essa expressão é tão forte, irmãos, que é preciso a gente fazer uma pergunta: o que faz a gente chorar? Alegria? Bom, o vovô do Soli Vanderlei, é o nome, você tem que perguntar depois o que significa, porque é cheio de pompa, né? Mas é bonito. O que ele falou na reunião de oração, que a gente estava na terça-feira, é comovente. E ele ainda vai carregar essa criança, ainda vai ensinar a jogar bola. Só não pode ensinar a torcer para o Santos, só isso. Fora isso, está tudo bem. Mas olha, irmãos, o que faz a gente chorar? Um neto chegando. O que faz a gente chorar? Às vezes uma pessoa que a gente ama partindo, uma pressão, uma dor aguda, lancinante, uma mágoa profunda, eu não sei. Jesus chorou. Chorou sobre a cidade, chorou por causa da morte do seu amigo Lázaro. Paulo está dizendo várias vezes essa expressão. E ele chorou por causa de muitas coisas: as ciladas, os problemas, as trairagens dos irmãos judeus e muitas outras coisas. Então ele estava dizendo: eu tenho chorado. Tem versículo em Gálatas que ele diz: eu sinto dores de parto por amor de vocês. Isso, eu não sei o que uma mulher sente. O mais perto que eu cheguei disso foi dor nos rins. Dizem que é muito perto, mas não pari nada, só umas pedrinhas, mas que dor. Mas uma mulher deve saber o que Paulo quis dizer. Para ele, abençoar e fazer uma pessoa crescer e chegar a ser um discípulo, era um parto. Não era só uma categoria, um número, uma estatística, era um parto. E isso levava Paulo ao choro, às lágrimas, quando ele percebia que aquela pessoa não correspondia, mas quando correspondia ele chorava também. É tudo uma questão de servir ao Senhor, chorando também, com lágrimas também. Seguindo em frente, ele fala mais uma palavra importantíssima: é tudo sobre servir ao Senhor com provações. Irmãos, as provações de Paulo, para que a gente não seja prolixo e ficar falando e caindo, chovendo no molhado, 2 Coríntios 11 tem uma lista que ele mesmo escreve de tudo quanto ele passou e sofreu. São detalhes impressionantes. A memória do apóstolo Paulo era assim, uma memória fotográfica. Não porque ele ficava lembrando como quem culpa a Deus: olha o que eu tive que passar por tua causa, no ato de ser convocado para seguir. Jesus já disse: você vai aprender o quanto te importa sofrer por amor a mim, a quem tanto você perseguiu. Agora ele escreve aos irmãos de Corinto, que estavam abastados e tranquilos e nem um pouco dedicados à causa, principalmente quando a questão era ajudar os pobres da Judeia. Quem ajudou foram os cristãos miseráveis da Macedônia. Mas Paulo faz uma lista de suas provações. Provações que vão muito além do espinho na carne, que ninguém sabe. Isso talvez seja uma estratégia do Espírito Santo, para que você também entenda o seu calcanhar de Aquiles, o seu espinho, sua dificuldade. Entregue a Deus e aprenda com Paulo: a graça de Deus te basta, e não apenas Ele libertar, aliviar a tua carga, mas sim dizer: estou contigo, estou junto de você, te supro, te sustento. Provações imensas Paulo passou. Algumas delas ele chega a afirmar aos Gálatas: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Isso era literal, perfeitamente.
Então, às vezes, as pessoas, os judaizantes da Galácia, ficavam apurrinhando a cabeça de Paulo com questiúnculas que não levavam a nada. E ele diz: ninguém me moleste com coisas tão fúteis, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, provações por causa de Cristo. Paulo está dizendo, até nisso, é servir ao Senhor. É uma questão de servir ao Senhor. Muito. Outra coisa, verso 20. É tudo sobre servir ao Senhor com proclamação proveitosa. Olha só o verso 20. Aliás, é isso, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Isso realmente é importante, irmãos. Quando a gente abrir a boca, o evangelho tem que sair com categoria, consistência, com inteligência. Mas não é a oratória. Paulo em 1 Coríntios 2, ele diz: eu não quis, não quero e jamais vou querer que a fé de alguém que me ouviu falar se baseie na minha oratória, e sim no poder de Deus. Isso é uma fé sólida. Por isso o apóstolo Paulo abria a sua boca com proclamação proveitosa. Quando você abrir sua boca, seja você pastor, seja você um irmão comum, pastor também é comum, não tem nada de diferente, fez uns estudos, passou em umas faculdades, aí fez um curso, mas não tem nada de espetacular nisso. A nossa missão é espetacular, nossa formação acadêmica não. Mas Paulo está dizendo: jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa. Sabe usar a palavra, usar o dom da língua para dizer alguma coisa que construa, que levante, que edifique, que norteie. Então esse conteúdo que eu aprendo numa escola dominical a vida inteira, não é só para me engordar, me encher o cérebro e o coração de coisas e de doutrinas e de pensamentos, mas sim é nutriente para a minha alma, que eu vou dividir com quem está com fome, como eu já estive, e vou ajudar essa pessoa a ficar saciada do proveito que tem na palavra, que nunca volta vazia. Por isso, é tudo sobre servir a Deus, com uma proclamação proveitosa. Às vezes um pequeno folheto, uma pequena abordagem, uma palavra dita para aquela pessoa, é como alguém publicou esses dias, acho que no grupo 60+, uma foto belíssima, de uma bandeja de prata, com uma maçã de ouro, e lá o versículo: que a nossa palavra seja como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Uma palavra proveitosa. Que coisa linda, irmãos. Quanto conteúdo você tem guardado, trancado às 7 chaves. Quem sabe para você usar num momento de discussão, de debate, para você provar para o seu oponente que você sabe mais, crê melhor. Mas não, tem muita gente faminta, sedenta, por aí. E só você tem livre acesso a esta pessoa, para servir a Deus com uma proclamação proveitosa. Chegando no fim da mensagem, verso 20, a parte B. Jamais deixando de anunciar coisa proveitosa e de anunciá-la com o ensino público e privado. Servir a Deus com o ensino público e privado. Verso 20 termina assim: eu quero ensinar tudo isso, o que for proveitoso. Publicamente é o que eu estou fazendo aqui, e de casa em casa. É o que a gente faz toda quarta, toda sexta e toda terça, quando a Anicilda convida a gente. Agora ela convidou o pastor Márcio, esqueceu de mim, mas tudo bem, não tem problema não. Irmãos, às vezes a gente vem e fala: eu vou falar o quê? Você lê um versículo e começa a comentar, e traduzir, explicar. As pessoas comem aquilo como se fosse um cardápio do céu, e a gente fala: Senhor, é a tua palavra, não é a minha organização mental, não, é a tua palavra. Irmãos, um Salmo 23, um texto, um versículo, tem gente que não tem isso, e você tem na memória, você tem no coração, e Paulo está dizendo, é tudo uma questão de servir a Deus, publicamente, não ter vergonha de dizer, como Pedro disse: eu não vou obedecer à autoridade humana,
porque não é justo obedecer aos homens e não obedecer a Deus. Então, em quaisquer circunstâncias, abra a tua boca e defenda e proclame a tua fé publicamente. Mas que delícia quando você vai nas casas, ou tem grupos familiares, ou tem uma classe de escola dominical, onde a gente pode abrir o jogo, abrir o coração e falar coisas, trocar ideias, não apenas passar conceitos, mas sim passar a vida, comunicar e dar o feedback, deixar o feedback acontecer. E isso é maravilhoso. É tudo uma questão de servir a Deus, com o ensino público e privado. E duas últimas ideias no verso 21. É tudo sobre servir a Deus, com intensidade espiritual. Verso 21, logo no comecinho. Testificando. Aqui é uma palavra jurídica, é uma palavra que diz: eu quero estar em qualquer tribunal testificando, proclamando, passando pelo crivo de qualquer pessoa que perguntar e que quiser saber qual é a razão da esperança que eu tenho. E aí eu vou abrir a minha boca e falar. E Pedro tinha um receio: como eu vou falar, como eu vou fazer? E Jesus disse: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. É tudo uma questão de servir a Deus e não de treinamento. O que você já crê e já sabe de Jesus, se você falar: Senhor, eu quero usar, eu quero testificar, eu quero testemunhar, eu quero estar em qualquer ambiente, contraditório ou fácil, eu quero estar lá e eu quero testificar, eu quero escancarar o que creio a teu respeito. Se eles vão aceitar ou não, não é teu problema, nem meu problema. É dele, mas testificar é tua missão, é a minha missão. É não ter medo, nem vergonha, nem se deixar intimidar por ameaças, por tudo aquilo que está rondando sorrateiramente nossa nação nos últimos tempos. É levantar a bandeira do Evangelho. Jesus, Jeová Nissi, essa é a bandeira que a gente tem que levantar, e Paulo a levantou, testificando com muita intensidade, sem recuar, sem recuar. É tudo uma questão de servir a Deus com intensidade espiritual. Tudo é para Jesus. E a última verdade, é tudo uma questão de servir a Deus com foco e imparcialidade. Finalzinho do verso 21, qual era o foco dele? Pregar a gregos e a judeus sobre o arrependimento, sobre a fé em Jesus. Ele não ficava divagando, ele não ficava jogando pérolas aos porcos, não. Ele tinha dois temas. Lógico, o Evangelho é muito mais abrangente, mas ele está dizendo: eu quero simplesmente, imparcialmente, judeus, gregos, qualquer tipo de pessoa, eu quero simplesmente falar de dois temas. O meu foco é arrependimento e fé em Jesus. Sem tentar explicar, justificar, convencer. É tudo uma questão de servir a Deus com foco e com imparcialidade. Eu vou terminar a mensagem usando novamente um pequeno trecho desse livro aqui, que eu achei muito curioso e válido. Um autor americano chamado Wilbur Rees, ele fez uma espécie de poema sarcástico para demonstrar sua postura sobre o seguinte assunto: o negócio de uma consagração total à causa de Cristo tem limites. Então, como ele estava falando sobre servir a Cristo, alguém jogou essa controvérsia, essa frase na orelha dele: esse negócio de servir a Cristo com dedicação total tem limites. Olha o que o Wilbur Rees escreveu: eu gostaria de comprar $3 de Deus, que não chegue a fazer explodir a minha alma e nem venha incomodar meu sono, mas que seja suficiente para garantir-me um copo de leite quente e uma soneca ao sol. Eu não quero de Deus uma quantidade tão grande que me faça amar os negros,
nem colher beterrabas junto com os trabalhadores migrantes, mexicanos. Quero êxtase, não transformação pessoal. Quero o calor de um ventre materno, não um novo nascimento. Quero 1 quilo da eternidade em um saquinho de papel. Por favor, alguém pode me dar $3 de Deus? Quanto você está querendo de Deus para transformar você num servo 100% rendido e submisso? Quantas escolas dominicais são suficientes por ano para você sentir sua consciência absolutamente tranquila? Quantas reuniões de oração, chatas, online, a gente fica vendo lá os irmãos, depois vai para uma salinha e tal. Não te vi lá. Quantas vezes você quer um espetáculo, tipo cantatas, pregadores de fora, temas, tararé, tararé. Irmãos, a gente precisa servir a Deus com toda a riqueza que o Espírito Santo faz nascer no coração de um regenerado. Nós cantamos aqui, o teu amor não tem limites. Se o nosso amor por Ele tiver limites, é porque estamos querendo uma pequena dose de Deus. Aí eu quero terminar olhando para a orquestra, porque eu li nesse livro também, me lembrei agora, algo interessante. Um camarada na orquestra, uma orquestra qualquer, ele perguntou para o regente: qual é o instrumento mais difícil de tocar? Olhando para o Anselmo assim. Qual é o instrumento mais difícil? E o regente não titubeou e falou: o segundo violino, a segunda tuba. Porque ninguém quer ser a segunda tuba, o segundo violino, o segundo trompete. Todo mundo só quer ser o primeiro, o segundo. Irrelevante. Mas se não tiver segundo violino, segunda tuba, segundo trompete, não tem harmonia, a orquestra não vai. E o nosso Senhor, o inspirador da música, Ele não pensou em nada disso. Ele ouve nossa orquestra e diz: eu tenho prazer nisso. Mas Ele é cercado de quem? Que canta louvores eternamente a Ele, anjos. Eu não sei como vai ser a vida do Anselmo quando chegar lá na glória, nem a de vocês. A concorrência vai ser muito grande, mas lá pela primeira vez nós vamos falar: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir. Deixa Beethoven tocar, deixa Davi dedilhar sua harpa, eu fico aqui no meu cantinho. Você não vai estar num cantinho, você vai estar nas mansões celestiais. E é isso que Deus quer usar para te inspirar a servi-lo da seguinte maneira: anonimamente, generosamente, voluntariamente, pessoalmente, constantemente. Aí sim você vai dizer: na minha vida, tudo é uma questão de servir a Deus. Que Deus seja engrandecido com o teu serviço a Ele, em nome de Jesus.